Vocês podem, como estava dizendo, se tiver, alguém tiver uma pergunta, ou manda aqui no chat, ou pega e levanta a mãozinha aqui, ou me corta com o seu áudio e pede para falar. O melhor é mandar no chat aqui, pedir para falar, e aí vocês. Não sei quem, talvez vocês não saibam onde é o chat, mas colocando o mouse para baixo da tela, assim vai aparecer uma barra de tarefas, e aí no More, ali nos 3 pontinhos no mais, vai aparecer o chat. Eu sei que não aparece, mas aí só pedir a palavra e tirar a dúvida. E essas leituras guiadas, elas são guiadas porque eu vou lendo, e se eu tenho alguma conclusão ou se eu lembro de alguma coisa que eu sei, eu compartilho que eu lembro ou a minha compreensão, né? E também lembrando que livros do Bert Hellinger, eles não devem ser lidos em uma sentada, né? Porque é muito profundo o que ele coloca, então é bom a gente ler algumas páginas, né? Ler uma, 2 páginas, deixa o livro um pouquinho de lado e deixa aquela sabedoria fazer um processo de digestão no nosso sistema, porque se a gente lê muito, a gente é igual tomar água. É bom a gente tomar de pouquinho em pouquinho para poder se saciando, né? Um pouquinho de água já é o suficiente. 2 páginas, 3 páginas é suficiente para uma leitura. E é geralmente o que acontece aqui. A gente acaba lendo 1 ou 2 páginas por dia. Os limites da consciência. Então, para mim, consciência, toda vez que eu vejo essa palavra da consciência aqui, eu lembro da maior contribuição que o Bert Hellinger trouxe para essa linha, né, de filosófica, terapêutica, né? O que faz a gente ter consciência pesada e o que faz a gente ter consciência leve. O que faz pessoas com ações semelhantes terem níveis de consciência, ou seja, pesos na consciência diferentes, né? O que faz uma pessoa roubar e ficar com a consciência leve, o que faz uma pessoa roubar e ficar com a consciência pesada, né? E o Bert Hellinger trouxe essa compreensão de consciência a partir de onde, Chris? Vamos ver se ela está prestando atenção mesmo nas aulas. Ô, Cris, e se você não gosta de eu ficar te chamando, você me fala, viu? Porque eu gosto de dar aula com bastante interação. Será que ela tá lá ainda? Às vezes ela some. Não, eu tô aqui. De onde que ele tirou essa percepção de consciência? De consciência pesada e consciência leve. Você lembra? Eu falei isso aqui já? Não, eu não me recordo. Foi do confessionário. Lembrando que o Bert Hellinger, ele é um padre, né? Foi um padre. E ele causava muita inquietação nele, né? Na África, quando ele estava na igreja, que as pessoas vinham para o confessionário, por exemplo, o Bert Hellinger, matei a galinha do meu vizinho para comer. E a pessoa falava, Bert Hellinger, matei a galinha do meu vizinho para comer e falaram que eu tenho que vir aqui para pedir perdão. A Bert Hellinger falou assim, tá bom, reza 100 Pai Nossos e 100 Ave Marias. Essa não é a história do jeito que ele conta, né? Eu estou contando para vocês da maneira que eu entendo, né? O Bert Hellinger simplesmente fala, pessoas com ações iguais tinham pesos de consciência diferente no confessionário. Por que pessoas fazem as mesmas coisas, mas sofrem de maneira diferente? E aí essa é a minha percepção, assim, né? Que eu imagino, né? Alguém chegando lá no confessionário, falando, Bert Hellinger, eu matei a galinha do meu vizinho para comer, né? Sem Pai Nosso, sem Ave Marias. E a pessoa fala, ok, como se nada tivesse acontecido. Ela só está fazendo algo que falaram para ela que é o que ela precisa fazer. Sem peso de consciência,
sem demonstração de emoção, sem preocupação. Ao mesmo tempo que ia uma outra pessoa e falava assim, Bert Hellinger, eu matei a galinha do meu não, vou fazer direito. Bert Hellinger, pelo amor de Deus, me ajuda, eu fiz uma coisa terrível, mas o que você fez? Ah, e chora, eu não aguento mais, eu tô com vergonha, não sei o que estava passando na minha cabeça, eu estava com fome e tal. E por que mas o que você fez? Porque eu matei a galinha do meu vizinho para comer, isso não se faz. Aí ele ficava pensando, nossa, mas acabou de sair essa parte também é minha inventada, acabou de sair uma pessoa daqui com a mesma ação, só que essa pessoa estava sem nenhum peso de consciência, né? E por que uma pessoa entra aqui 5 minutos depois e fica desesperada, preocupada, dizendo que não consegue colocar a cabeça no travesseiro com, com muito rancor, com muita preocupação, com muita vergonha, buscando ser perdoada, né? E aí o Bert Hellinger encontrou essa resposta, né, 20 anos depois, quando ele entra em contato com os campos das constelações familiares. Que ele começa a perceber a força das consciências no campo de constelações familiares, né? Na constelação nós somos corpos conectados a um campo de informações, né? Igual o celular, né? E aí, dependendo do campo de informação que eu estou conectado, eu tenho um peso de consciência para minha ação. E nessa, a minha nuvem são os valores e crenças do meu sistema familiar, que podem ser diferentes dos valores e crenças do seu sistema familiar. Então, vou dar outro exemplo de menininho. Todos os meus amigos mais próximos, que eu mais amo, assim, são palmeirenses. E eles me dão todos os motivos por que eu devo deixar o Corinthians e torcer para o Palmeiras. Mas algo, minha consciência, me diz que eu, mesmo nos momentos mais difíceis, inclusive quando o Corinthians foi rebaixado, eu tenho que continuar torcendo para o Corinthians. E graças a esse estudo do Bert Hellinger, eu percebi, né? Quer dizer, na verdade eu já sabia o que era. Né? Era que eu não queria chatear o meu sistema familiar. Meu pai mudando de time. Às vezes que é bonito as constelações, é que às vezes pensamentos que a gente não tem coragem de assumir, eles explodem na nossa cara e a gente é obrigado a olhar para eles, né? Então, nesse sentido, eu ainda abro mão daquilo que eu acredito mentalmente ou do que faz mais sentido, que é melhor para minha vida, apenas porque eu não quero romper a ligação com o meu pai. E aí a gente pode pensar isso em todas as áreas da nossa vida, né? E, como fala? Fidelidade cega, né? Lealdade, Bert Hellinger fala. Uma lealdade cega, e nesse meu caso é bom falar porque é algo que eu vinha à minha consciência e vinha com um destinatário, de quem que eu estava tendo a lealdade. Só que tem muitos momentos da nossa vida que essa lealdade ela é conectada com os nossos antepassados. Então, a gente, nesse sentido que o Bert Hellinger fala que a gente acaba sendo marionetes, sendo conduzidos pelos elos, né, os fios, que nos mantêm ligados ao nosso sistema familiar. Então, vamos ler aqui o que é esse limite da consciência, se o que eu falei é o que ele está querendo dizer aqui nesse texto, ou se é algo ainda mais profundo, né? Como a Cris falou, acho que esse livro aqui eu já li umas 3 vezes, e inclusive na minha pós-graduação a professora fazia a mesma coisa, a gente tinha encontros
para ela ler esse livro para gente. E aí, vamos ver se tem. Só que isso não significa que o que me tocou nos últimos anos pode ser o que me toque agora. O que eu compreendi alguns anos atrás pode ser o que eu compreendo agora, porque uma pessoa nunca entra no rio duas vezes, porque nem ela nem o rio são iguais depois de 30 segundos, né? Então vamos ver o que ele fala nesse capítulo aqui. Aquilo que... E aí, vamos falar de... Antes de começar, vamos falar de relacionamento. Se no meu sistema familiar homem trai, e é normal, eu vou ser uma marionete do destino, estando com a consciência leve, traindo. E minha esposa pode brigar, todo mundo pode brigar, eu posso ser processado, eu falo que eu tô triste com a situação, mas no fundo, eu não consigo mudar. Porque eu tenho esse vínculo. E eu nem sei que ele existe, então eu nem... na verdade, no fundo, eu não consigo mudar e eu não sei por quê. E isso é um dos capítulos do livro, porque isso sempre acontece comigo. Tem aqui essa história, tem muitas partes de constelação familiar no livro, né? A gente cai nos mesmos buracos, sente sofrimento, sente dor, mas não consegue mudar, porque a gente está respeitando um padrão familiar, uma lealdade cega. E aí, só para não falar mal de homem, né? Mulheres que acham que não precisam de homem, né? Porque em algum momento elas contaram com os homens foram para a guerra e morreram, não podiam mais contar com os homens. Aí o meu sistema familiar aprende, minha nuvem, né, feminina, aprende que eu não preciso de homem. E aí, se ela precisar de um homem, ela se vê fraca. Então, é uma linha muito tênue que separa uma mulher empoderada, que reconhece que um homem é essencial na vida dela, assim como a mulher é essencial na vida de um homem, para uma mulher empoderada que fala que não precisa de homem. Inclusive, cada vez eu tenho mais haters, né? Hoje veio uma hater lá no meu Instagram lá. E o final do discurso dela é: eu não preciso de homem para nada. Antes eu até respondia tal, mas ultimamente eu tô excluindo e banindo o usuário que entra no meu Instagram falando essas coisas. Porque acaba na escrita, fica limitado e só dá confusão. Então hoje eu só opto por excluir. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Uau, será que é isso? Estava refletindo sobre isso nesse final de semana. Como me posiciono com relação aos relacionamentos? Já que eu não consigo, o problema sou eu. Só que é assim, né? Não é que o problema é você, é que isso é amor. Né? É um amor cego. Por amor aos meus antepassados, eu faço a mesma coisa. E isso pode ser um dos padrões, né? E aí é sempre interessante constelar, né? Para saber exatamente qual que é a causa raiz dessa padrão repetitivo. É sempre interessante constelar para identificar. Outro dia, não sei se eu falei isso semana passada, veio uma moça constelar comigo e ela disse que ela não sentia prazer sexualmente. E aí eu perguntei: qual é a história da sua avó, a mãe da sua mãe? Ela falou: foi forçada a casar com um primo dela. E aí, se essa mulher não sentia prazer, ela também não sente, para poder se manter fiel a ela. Em outras palavras, para as duas reclamarem da mesma coisa. E isso expande para pessoas que se unem para ficar falando mal do governo, né? Pessoas que se unem para ficar falando mal de política, pessoas que se unem para ficar falando mal de times. É sempre uma lealdade que é ao nosso sistema familiar, aqueles que vieram antes. E aí, em uma sessão de constelação familiar, é bom
às vezes acontece a gente conseguir identificar exatamente qual é o membro que eu acho que não me ama, ou que eu amo demais, que eu quero salvar. E aí na constelação, ai que coincidência, a gente olha, eu pedi para ela olhar, coloquei um bonequinho para ela olhar para essa avó e falar, eu vejo você. Agora ela viu. Essa frase é muito poderosa. E é isso. Aquilo que habitualmente denominamos consciência é um senso íntimo. Olha lá. Acho que ele está na mesma linha que eu. Não é a consciência coletiva. Né? É algo bem meu. Né? Semelhante ao nosso senso de equilíbrio, com a ajuda do qual percebemos no grupo como é que nos devemos comportar para poder pertencer. O que devemos evitar para não colocar em jogo a pertinência. Então, por isso que a Cris mandou bem quando ela falou, eu vejo você é lei do pertencimento, pertinência. E percebe que talvez, sem essa explicação breve ou essa introdução que eu dei, essa palavra num grupo, que ela fica ressaltada aqui entre duas vírgulas e nada é por acaso, ela poderia passar despercebida. Eu vou ler de novo aqui, ó. Aquilo que habitualmente denominamos consciência é um senso íntimo, semelhante ao nosso senso de equilíbrio, com a ajuda do qual percebemos num grupo, que grupo? Meu grupo familiar. Como é que devemos nos comportar? Como é que eu devo me comportar para poder fazer parte do meu sistema familiar? Torcendo pro Corinthians. Falando mal de homem. Falando mal de política. E o que devemos evitar, o que eu não posso fazer? Torcer pro Palmeiras. O que eu não posso fazer? Ser feliz em um relacionamento. Porque se eu sou feliz, eu faço diferente daqueles que vieram antes, eu acho que eu tenho que fazer igual. E se eu faço diferente, eu coloco o meu jogo, o meu pertencimento, que é também muito ligado, né? Onde surgiu isso na percepção do Bert Hellinger? No confessionário. Confessionário onde? Na África. Uma igreja na África. Onde ficava essa igreja? Dentro das tribos. É onde a dinâmica das tribos, dos bandos, dos comportamentos ancestrais é muito perceptível aos olhos. Né? Para fazer parte do bando, eu preciso ser assim. Temos uma consciência tranquila quando preenchemos as condições para a pertinência, mesmo que eu esteja matando uma galinha do meu vizinho, mesmo que eu esteja roubando. Vamos supor que a igreja católica é ruim, mesmo que eu esteja na igreja católica. A igreja evangélica é ruim, mesmo que eu esteja na igreja evangélica. Mesmo que eu esteja na Umbanda. Se minha família é de evangélicos, eu fico com a consciência tranquila quando eu sou evangélico. Ah, mas evangélico é muito limitado, período de adolescência, revoltado, vou procurar outras religiões. Vai passar 5 anos, a pessoa volta, porque a força da consciência, esse fio de nós enquanto marionetes, vai puxar a gente de volta. Vai puxar a gente de volta. Então, temos uma consciência pesada quando nos afastamos das condições para a pertinência. E aí a gente volta no mesmo padrão. E, inclusive, na semana passada, na aula, até fiz uma meditação, Cris, só porque você não veio, eu fiz uma meditação. As condições para o direito de pertinência são diferentes de grupo para grupo. Foi o que eu falei. A minha nuvem de informações, ela varia do nuvem de informação de outras pessoas. E o Bert Hellinger explica isso muito bem como sendo guarda-chuvas de consciência. Então, eu estou salvo, consciência leve, quando eu estou dentro do guarda-chuva da minha família, fazendo da mesma maneira que eles fazem. Se eu saio do meu guarda-chuva e vou para o outro, eu fico com consciência pesada, não me sinto protegido. Se eu saio
da área determinada de segurança da minha tribo, eu não me sinto protegido. Então, Bert Hellinger convida a gente a que, a partir dessa percepção, a gente possa perceber que todos os guarda-chuvas são de Deus e que a gente pode caminhar para o guarda-chuva maior, o guarda-chuva de Deus. Né? Falando de mim aqui, todos os times são de Deus e cada um está de um lado. Então não existem inimigos, cada um só veste a cor da camisa relacionada ao seu grupo familiar. Né? E vê como isso é forte, né? Em linhas gerais, né? Pessoas italianas têm uma tendência de torcer para o Palmeiras. E quando a pessoa não torce para o Palmeiras, é italiana, e fala, mas como você é italiano não torce para o Palmeiras? Aí pode ser uma pessoa que eu falo assim, que a gente tem duas motivações principais, enquanto a gente está no ego. Né? Ou para provar que a gente é igual, a gente faz de tudo para provar que a gente é igual, ou para provar que a gente é diferente. Então, às vezes, a pessoa carrega alguma dor e ela quer provar que ela é diferente. Ela quer falar que aqui eu não faço parte, aqui me machuca. Então, ela quer provar que pode fazer diferente. E isso só causa dores. Né? O caso do time de futebol é algo leve, né? Mas em outros aspectos da vida, né? Até ele fala aqui, ó, numa família de ladrões, precisa fazer outra coisa para pertencer ao lado do que, por exemplo, numa família de clérigos. Então percebe que os ladrões precisam roubar para estarem em paz. Família de ladrões precisam roubar para estar em paz. E isso é muito importante para a visão de terapeutas, né? Porque a força que faz uma pessoa roubar é muito mais profunda, ou seja, de ancestrais. E quem sou eu na minha pequenez para falar que aquele primeiro ancestral, aquele tataravô, fez errado roubando? Quem sou eu para olhar para essa pessoa e falar, você está errado roubando? Levar a visão terapêutica para a vida, né? A visão das constelações familiares, é um convite para o não julgamento, reconhecendo que aquela pessoa está a serviço de forças que ela não conhece, assim como eu. Então, se eu não reconheço as forças que estão sob o controle da minha vida, eu também não posso julgar uma pessoa que está sob a influência de forças ancestrais. Aí aqui ele continua. Em ambas as famílias, os filhos têm uma boa ou uma má consciência, seguindo tipos de comportamentos totalmente diferentes. É o que eu disse. Nos clérigos, ele fica na má consciência pesada, fazendo uma coisa, que pode ser exatamente o oposto de uma família de ladrões. E os dois dormem em paz. Portanto, moral significa para muitos o que é válido em nossa família. E imoral significa aquilo que na nossa família não é válido. E aí começa um negocinho chamado guerra. As guerras que a gente vive baseadas nos julgamentos das forças que controlam os nossos inimigos. Portanto, o contexto é extraído totalmente do sistema. O estranho é que nós tomamos de nossa boa consciência, olha onde ele está indo aqui, o direito de prejudicar outros que são diferentes de nós. Exemplo, guerra. Quando alguém apela para a sua consciência, na maioria das vezes, quer fazer algo de mal a um outro. Isso é certo. Eu estou matando um inimigo porque ele é diferente, porque ele não segue o que o meu sistema familiar segue. E o que é pior, eu acho, na minha falta de visão, de que eu matar o outro é o correto
para eu continuar no meu sistema familiar e que todos os meus ancestrais vão olhar para mim e falar: nossa, que bom que você matou ele. Que bom que assim você faz parte da nossa família. Que bom que assim você garantiu seu lugar na tribo. E como o amor sempre traz evolução na nossa caminhada pelos guarda-chuvas de Deus, geralmente, na minha experiência, os ancestrais não querem nenhum tipo de julgamento ou diferenciação entre os seres. Né? Então, isso aqui é um nível de debate, assim, tem um módulo na formação que é só sobre isso, para que a gente possa olhar bem profundo. Por isso, a bondade real está além da consciência. E é preciso coragem para ultrapassá-la e fazer algo realmente bom. E aí, nesse sentido, né, é eu querer também a visão terapêutica, né? E aí, para mim, visão terapêutica de constelador é a visão que traz paz para o nosso dia a dia. É eu querer que o outro beba Coca-Cola e eu force que ele beba Coca-Cola, quando na verdade a única coisa que ele gostaria era um copo d'água. E eu fico na pessoa: ó, mas você tem que tomar uma Coca-Cola. Não, mas é que Coca-Cola é bom. A Coca-Cola vai te trazer energia muito mais do que água. E aí eu vou lá e dou todos os argumentos ligados à minha consciência de por que aquela pessoa tem que tomar Coca-Cola. Então, na constelação familiar, a gente não dá sugestões ou conselhos. A gente mostra de onde vêm os padrões. E confia que a pessoa vai ter maturidade para integrar aquilo no tempo dela. Não indicando nada que ela precisa fazer. Ou seja, a gente precisa estar aberto para o que a pessoa quiser escolher. Né? A bondade real significa servir a muitos e reconhecer também as diferenças dos outros grupos e outros sistemas, outras religiões, como sendo igualmente válidas. Então, se eu sinto algum tipo de receio em relação à minha religião, e eu digo que eu fui forçado a estar na minha religião, e vem um cliente que tem a mesma questão que eu deixo de ser uma pessoa madura na frente de uma pessoa madura, e os dois se infantilizam falando mal da religião. Falando que é errado ter que seguir uma religião. E aí ficam os dois na reclamação. Por quê? Toda reclamação busca aliados. Não preciso mais falar a frase que isso é uma frase do Bert Hellinger, né? Toda reclamação busca aliados. Porque eu quero, o que eu mais quero, ou a ilusão maior que eu carrego, é que eu corro o risco de não pertencer ao meu sistema familiar. Então eu faço de tudo para sentir que eu pertenço a algo. E aí eu falo, pessoas que falam mal da mesma coisa que eu me sinto em paz. Eu me sinto em paz. Mas existe uma instância superior. Ela atua além da consciência que acabei de escrever. Tudo que eu vim lendo aqui das palavras do Bert Hellinger até agora é o que ele explica de emaranhamentos de alma. Então, para o Bert Hellinger, a alma é aquela que está ligada às consciências do meu sistema familiar. E aqui o que eu entendo que ele começou a abrir é um movimento para o espírito, que é aquele guarda-chuva maior que eu mencionei há pouco. E por isso que um dos livros do Bert Hellinger chama Amor do Espírito.
que é o movimento que a gente abre mão desses emaranhamentos para se conectar com o amor que engloba todos, livre de julgamento, o amor do Espírito, que é essa consciência aqui, ó, o Espírito de Deus. Atua, aqui, ó, olha como ele fala isso, atua quando estamos em harmonia com algo maior. Vivenciamos o efeito dessa instância algumas vezes numa constelação familiar, quando todos os participantes ficam de repente em paz, como se estivessem em harmonia com algo maior. No último módulo da turma atual de constelação familiar, a Diana está aí, né, Diana? Teve um movimento muito lindo de uma participante que ela... E olha como são as coisas. Que ela queria... Por isso que é importante constelar, né? Porque ela queria fazer a transição de carreira dela e ela se sentia presa ao trabalho. Uma longa história em 30 segundos, ela estava vinculada aos escravos do Egito. Como a gente chegou nesse movimento na constelação familiar é uma história para depois. Ou melhor, o campo levou a gente para lá e eu conto depois como foi esse movimento, mas de repente uma constelação que a gente estava olhando para pai e avós virou uma constelação que a gente estava olhando para escravos. Escravos que se sentiam presos no trabalho. E nesse movimento foi o movimento egípcio, ou seja, eu fico todo arrepiado falando, muitas gerações atrás. E de repente foi uma gritaria, todo mundo gritando, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. E depois dessa turbulência das pessoas gritando, eu sou livre, representando esses escravos, né? Veio uma paz. Ficou um silêncio, assim, que nada que a gente falasse seria necessário, assim. A gente ficou um tempinho, assim, só sentindo a emoção da liberdade de poder trabalhar com aquilo que a gente ama sem ser forçado a nada. Mandaram uma pergunta aqui. Sim, muito bonito. História maluca. Às vezes quem está chegando aqui agora fala, nossa, isso é coisa de louco. Mas a Diana está aqui, não me deixa mentir, assim, é algo que a gente olha, a mente não entende o que está acontecendo, mas o coração é tomado por uma emoção que leva à paz. Né? Porque fica todo mundo conectado com algo maior, né? Imagina assim, a gente se sentir livre, nem que seja por 10 minutos. E o quanto que a gente se sente preso por uma lealdade, olha a ficha que caiu agora, por uma lealdade cega aos escravos do nosso sistema familiar também. Como que a gente não faz aquilo que a gente ama por uma lealdade aos escravos e índios do nosso sistema familiar também, que em determinado momento, né, índios que foram escravizados, né, e que são escravizados até hoje, né, delimitados, né, a uma área, como que a gente honra eles, não se sentindo preso também. Ou quando alguém percebe que foi chamado para algo a qual não pode se esquivar. E aí os loucos são chamados para algo que não pode se esquivar. Os loucos realizam o desejo e a vontade de todos, que são as ovelhas negras, né? Todos os escravos queriam ser livres. O escravo que foi livre é a ovelha negra. Todos os índios eram presos. O índio que conseguiu se libertar era a ovelha negra. Então, a ovelha negra necessariamente não é mal.
E aí, outro dia eu coloquei um post lá no meu Instagram falando que a ovelha negra realiza o desejo de muitos. E eu fui acusado de racismo, que hoje em dia não se pode mais falar ovelha negra. Aí eu fico um pouco triste, né? Porque se as pessoas participassem dessa aula, elas iam ver que não tem muito racismo, né, nas constelações familiares. Ou melhor, não tem nada de racismo. Como trazer consciência para os nossos momentos da nossa vida sobre nossas escolhas? É... Ah, tem algumas meditações assim que a gente pode fazer, né? Que também acontecem na constelação familiar, né? Nada substitui a constelação, mas uma frase assim é eu por mim, vocês por vocês. A gente acordar e falar hoje sou eu por mim, faço por mim, né? Tem algumas outras frases também, mas acho que essa é o suficiente para hoje. E percebe como essa frase eu por mim, ela é muito, é aquela solidão. Ela leva a gente para um lugar que só quem tem muita coragem, obrigado pela pergunta, viu, você? Só quem tem muita coragem consegue dar conta de se sentir só para fazer algo diferente. E é aqui, por isso que eu estou agradecendo aqui a pergunta, porque é exatamente isso que o Bert Hellinger quis dizer. Estamos no campo aqui, o Moacir está no campo. Onde que está que eu li aqui? Ou quando alguém percebe que foi chamado para algo ou ao qual não pode se esquivar. A pessoa é chamada para algo que não pode se esquivar, e aí ela tem que lidar com a solidão. Os laços se cortam. Mesmo que momentaneamente, só para ela fazer algo diferente, e aí ela corta os laços, mas a gente não dá conta, precisa voltar, porque a solidão a gente precisa de muita coragem. Tem que ter muita força. Uma solidão amorosa, né? Por isso que às vezes a gente se sabota e volta para o mesmo lugar, né? Que é o que eu falei, exemplo da religião. Porque a gente fica num lugar muito solitário. E para dar conta dessa solidão é difícil. Então a gente dá passinhos de bebê, né? Se não fizesse isso, algo iria despedaçar a sua alma, que às vezes esse algo, esse ir além, rompendo os padrões, indo também por amor, né? Porque ali no confinamento das linhas da minha tribo, a gente não está mais conseguindo sobreviver, a gente precisa expandir. Então, o espírito chama as ovelhas negras para quebrar esse padrão familiar. E é uma força que faz com que elas vão. Ou se fizesse algo determinado que superficialmente considera certo, também despedaçaria sua alma. Essa é como fala? A ironia, né? Ela, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. O que atua aqui também é uma consciência superior. Está bem próximo ao ser, ao essencial. E o essencial, como Bert Hellinger diria, é extremamente simples, é o espírito muito longe dessas guerras de julgamento e do que é certo e errado que a gente coloca uns contra os outros. Todos estão certos, honrando e respeitando a sua própria consciência, honrando o seu próprio sistema familiar. Bom, acho que foi suficiente para hoje. Página 85. Vou começar uma live agora no Instagram. Se vocês quiserem ir lá participar, respondendo perguntas, serão bem-vindos.
mas por enquanto acho que é suficiente. Daqui a pouco a aula está lá no grupo do Telegram, ok? Uma ótima semana a todos. Eu acho que foi um pouco profundo, que ninguém nem... Acho que recebi só 2 perguntas, né? Mas acho que foi suficiente. E aí, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar lá no grupo ou no meu WhatsApp, a gente conversa. Tá bom? Gratidão a todos. A melhor maneira da gente ser ovelhas negras, há sistemas familiares que sofreram muito, que foram os nossos pais, nossos avós, é sermos plenamente felizes. E é isso que eu desejo a vocês. Felicidade nessa semana. Até a próxima semana. Gratidão a todos.